Você duvida da capacidade do elenco do Cruzeiro? Fala, olha pra câmera e fala o que você está falando. Eu já falei várias vezes que você duvida da capacidade do elenco do Cruzeiro. Você acha o time do Cruzeiro limitado, é isso? O elenco do Cruzeiro pra você é limitado? Eu não vou gritar. Não, eu tô querendo saber, porque o que você está falando é isso. Não tô falando. Você estava gritando e você agora... Eu vou estragar a sua festa hoje, porque hoje eu não quero gritar. E aí, gente, boa tarde pra vocês. Chega mais, Globo Esporte tá no ar nessa sexta-feira. Toque, toque, toque. Fim de semana tá batendo a porta e não é qualquer fim de semana. Semifinais do Campeonato Mineiro. Amanhã tem Pouso Alegre e Cruzeiro no sul de Minas. Porque já que o assunto é goleiro, vamos falar desse cara aqui, ó, Matheus Cunha, goleiro que foi apresentado oficialmente ontem na Toca da Raposa 2. E em pouco tempo vestindo essa camisa, já viveu muita coisa, inclusive uma saga pra ver o nascimento do filho. Finalmente o cara tá pronto pra atuar. Matheus Cunha foi o segundo reforço anunciado pelo Cruzeiro para 2026, mas se machucou logo no 4º dia de atividades no ano. Nós jogadores estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento. Foi num lance totalmente bobo. Uma lesão no menisco do joelho direito. Fez cirurgia. Agora voltou a treinar e quer brigar por posição com o Cássio. Bora, vai! O Cássio é um cara que se cuida muito, trabalha muito, muito dedicado. Tanto é que está no alto nível com essa idade. Aos 38 anos, Cássio tem contrato com o Cruzeiro até o meio de 2027. Matheus tem 24 e o vínculo vai até o final de 2028. O futuro também pesou no acerto dele com o clube. O projeto que o Cruzeiro me mostrou pro futuro, tudo, todo mundo quer jogar e é buscar a posição. Só que só quem tem a ganhar com isso é o Cruzeiro. O Matheus Cunha está acertado com o Cruzeiro desde o meio do ano passado. Foi anunciado no dia 1º de janeiro desse ano. E agora, nessa quinta-feira, foi finalmente apresentado. Mas o dia que ele chegou para morar de forma definitiva em Belo Horizonte é uma data que ele nunca vai esquecer. 11 de dezembro de 2025. Aí eu pego um avião rápido, pouso na Pampulha para chegar o mais rápido possível para conseguir ver o nascimento do meu filho. Essa história começa um dia antes e a 11 mil quilômetros de distância. O Matheus estava no Catar com o Flamengo, disputando o Intercontinental. Ele ficou no banco contra o Cruz Azul do México nas quartas de final. No vestiário, recebeu uma ligação da esposa. Ela me conta que já estava internada, já estava com pré-eclâmpsia grave e tudo, e que teria que induzir. Pré-eclâmpsia é uma doença grave relacionada ao aumento da pressão arterial da mãe e oferece risco de morte a ela e ao bebê. O parto teria de ser feito antes do previsto. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, liberou o Matheus da competição e o goleiro começou a saga até o hospital. Pego o primeiro voo mais rápido possível. Meu voo pousa em São Paulo 10h30 da manhã. O supervisor do Flamengo me avisa que o meu voo de São Paulo para Belo Horizonte tinha sido cancelado. Aí eu pego um avião rápido, pouso na Pampulha, pego um helicóptero para chegar o mais rápido possível. A correria valeu a pena. E graças a Deus consegui chegar 2 horas antes ainda, consegui acompanhar o nascimento do meu filho. Matheus viu a esposa Gabriele dar à luz a Pedro Luca e ele ficou de vez em BH. Não voltou ao Catar nem ao Flamengo. Família completa, cheia de saúde e em casa. Fofinho, Pedro, amém. Gente, ontem o Bruno Rodrigues também foi apresentado e falou como que as lesões quase acabaram com a carreira dele. Porque querendo ou não, a gente... não vou jogar mais bola, passou isso pela minha cabeça, mas a vontade, o desejo que eu tenho, o futebol mudou minha vida, então eu amo fazer o que eu sei de melhor, que é jogar futebol, só sei fazer isso, então todo dia me dedicava, era o primeiro a chegar no clube, o último a sair, então graças a Deus eu tô sem dor nenhuma, isso que importa. E amanhã tem Pouso Alegre e Cruzeiro no sul de Minas, 6h30 da tarde, jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Giovana Pires já tá aqui na Toca da Raposa, que eu quero saber, Giovana, o Bruno Rodrigues vai pro jogo? Já viaja? Boa tarde.
Tá liberado para isso, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O contrato do atacante Bruno Rodrigues já foi publicado naquele boletim da CBF, então por isso legalmente já pode estrear. O próprio jogador já disse que se sente apto e está sim à disposição do técnico Tite. Ele vinha treinando normalmente nesse início de temporada lá no Palmeiras. O último jogo foi no mês passado contra o Mirassol, então deve sim ser relacionado para essa partida de amanhã contra o Pouso Alegre. O técnico Tite fechou agora há pouco a preparação aqui na Toca da Raposa 2 para esse jogo. Nesse momento, os jogadores estão se preparando para viajar e deve sair daqui a pouquinho para Pouso Alegre de ônibus. 5 horas de viagem, previsão de chegada no início da noite no sul de Minas. Maurício. Fechado, Giovana. Obrigado pelas informações. Na Toca da Raposa. Estou muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, muito feliz mesmo. Eu e minha família estamos super ambientados. Estamos muito bem, meu filho. Eu fiz questão de que nascesse aqui em Belo Horizonte em dezembro. Muito feliz, motivado. Eu sei muito bem o que eu vivi aqui em 2022 e em 2023. Primeiro, para mim falar da minha lesão, eu tenho que agradecer o Departamento Médico do Cruzeiro. Extraordinário o que tem aqui. Dr. Sérgio, todos os fisioterapeutas. Incrível a estrutura que eles têm, a forma que eles trabalham. Hoje, graças a Deus, estou treinando sem dor nenhuma. Eu nunca tinha passado por isso. Eu joguei 67 jogos aqui no Cruzeiro, não tive uma lesão de nada. E quando foi minha primeira lesão no joelho direito, eu não esperava, a gente não espera, mas infelizmente acontece. E em seguida já foi à esquerda. Então isso me abalou demais. Minha esposa, quem está do meu lado, sabe muito bem o que eu passei. Em ver o Bruno Rodrigues de volta, né? Eu diria com um elenco, digamos, com mais peso, né? Um elenco em que o ano passado o Leonardo Jardim mostrou e provou que é um elenco que tem sim sua qualidade. Só acho mesmo que seu Adenor que não está sabendo trabalhar bem as peças e a forma ideal desse time jogar. Matheus Cunha chega, tem uma lesão e o Departamento Médico do Cruzeiro, que é espetacular com o Dr. Sérgio Campolina, já consegue o colocar à disposição, mesmo sendo uma lesão de joelho, né, no menisco. E ao Bruno Rodrigues, o que eu posso falar é o seguinte: a gente tem um exemplo do William, por exemplo, tem um exemplo do Matheus Henrique, tem exemplo de outros jogadores que chegaram aqui, como o Caio Jorge, que veio para se recuperar, inclusive, de uma lesão grave que teve na Juventus, e todos esses conseguiram ter uma sequência. O William, ultimamente, muito criticado, sem dúvida nenhuma, porque está merecendo realmente essas críticas, mas na condição física e nessa parte, por exemplo, de recuperação, não há o que se discutir em relação ao que o departamento médico e o departamento aí de recuperação dos jogadores, departamento médico do modo geral, também junto com os fisioterapeutas e todo mundo que trabalha no Dr. Sérgio Campolina, tem feito com esses jogadores. Bruno Rodrigues toma, então, a sua decisão correta de voltar para o lugar aonde foi feliz, e boa sorte também ao Matheus Cunha, que quando for necessário, espero que ele possa fazer o seu papel. Pela frente, obstáculos que precisam ser contornados. A desconfiança, a pressão e o adversário de amanhã, o Pouso Alegre. Aliás, foi do time do sul de Minas que o Cruzeiro conheceu a primeira derrota na temporada, logo na estreia. 2-1 em pleno Mineirão. Tudo bem, era com time reserva, recheado de meninos da base. Agora o cenário é bem diferente. A classificação ela foi dos meninos, o primeiro jogo, daí crítica assim, absorver, e aí agora, mas todo esse trabalho desse grupo, ele termina como o primeiro. O Cruzeiro terminou a primeira fase com a melhor campanha do estadual. 5 vitórias e 3 derrotas em 8 jogos. Sem contar que vem reforçado para o primeiro jogo da semifinal. O técnico Tite vai poder contar com o atacante Bruno Rodrigues, recém-chegado e que já foi regularizado no bid da CBF. Ele treina normalmente com o grupo desde quarta-feira. Meu último jogo foi contra o Mirassol, joguei 80 minutos, então foi em janeiro agora, né? Então estou me sentindo muito bem, estou à disposição do professor Tite. Na hora que ele precisar de mim, vou ajudar da melhor forma possível. Vocês sabem como é que eu sou um jogador muito dedicado, muito focado nas minhas tarefas. Então eu tô aqui, voltei para cá para ajudar o Cruzeiro e se Deus quiser vai dar tudo certo. O técnico Tite ganhou mais 3 reforços que estavam no departamento médico. Os atacantes Neiser Villarreal e Kaique Kenji e o goleiro Matheus Cunha. Agora depende do treinador a chance entre os relacionados para o jogo. O Cássio é um grande goleiro, já só o nome dele já se diz por si só.
é trabalhar. Acho que eu também vim aqui para buscar minha posição, é seguir trabalhando, evoluindo. E só quem tem a ganhar com isso é o Cruzeiro. Quem tá pressionado é o Tite, que agora com reforços precisa voltar de Pouso Alegre com bom desempenho, com a vitória e um pouco mais de paz. Bom, o Vitinho contextualizou tudo aquilo que foi o primeiro jogo contra o Pouso Alegre, inclusive com os meninos que foram campeões da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Com tudo isso contextualizado e muito bem explicado pelo Vitinho, eu escalo o Cruzeiro com Cássio, Fabrício Bruno, Vidjalba, Vodi William aqui na lateral direita, Kaique na lateral esquerda. Temos a volta aqui com o Romero, Gerson, o Christian para mim acho que vai ser a opção para esse jogo, mas não me surpreenderia se ele entrasse também ali ao invés do Christian com o Lucas Silva para poder fechar mais essa marcação aqui. Entro com o Arroio como titular e o Wanderson como possibilidade. Acho que o Bruno Rodrigues, se pintar aqui nesse time, entra no segundo tempo, provavelmente para melhorar essa movimentação aqui nesses setores de extremidades do ponto ofensivo do Cruzeiro. Com o Matheus Pereira armando, com o artilheiro Caio Jorge e, se Deus quiser, com o seu Adenor conseguindo engrenar esse time do Cruzeiro para a gente poder se classificar com muito respeito sobre o Pouso Alegre, Bebel. A Jota não viajou, Arroio não viajou, estão fora do jogo contra o Pouso Alegre. O KJ, o desgaste, e o Arroio, ele sentiu o joelho. Enfim, por favor, Valuzeiro, para mim não tem novidade, não. Dentro do que eu coloquei da linha de raciocínio aqui durante a semana, o Cruzeiro fez 7 jogos de maneira consecutiva em 20 dias. Sendo que dos 7 jogos, 2 foram no gramado sintético, contra o Atlético e contra o Botafogo. E 2, quase de maneira consecutiva, num gramado pesado, contra o Betim e contra o América. Assim, ao que me consta, os jogadores ainda não são ciborgues. Eles são seres humanos. E de acordo com a fisiologia também. O Arroio, ele sentiu um pouco até, inclusive no jogo contra o RT, no aquecimento. E ele estava com uma proteção gigantesca no joelho esquerdo. Então, a gente já viu o Romero não iniciar jogos. O Romero provavelmente não era nem para ter jogado no jogo contra o Mirassol. Ele entra porque o Matheus Henrique acaba sendo expulso. Cara, não tem nada. Eu ficaria surpreso de ninguém estar desgastado, de ninguém ser... E aí tem que ficar bem claro, esses jogadores não estão sendo poupados. Eles não vão ser colocados em campo para não machucar. É porque a ciência falou que, o limite está aqui. Se passar disso, você está flertando com a possibilidade de lesão grande. E aí você imagina, né? Lesionar o Arroio e o Caio Jorge em pleno 20 de fevereiro ainda, por conta exatamente da corda que foi esticada no Campeonato Mineiro. Então, para mim, HG, não tem nenhuma surpresa. Está de acordo com o que eu havia falado durante toda a semana. E a gente é chato, né, Valor? Quando a gente eu sou bastante. Nós somos super chatos. Eu sou mais. Chato. Eu, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, se você é chato demais, jogador ganha muito bem, tem que jogar todos os jogos, tem que emplacar uma sequência para ganhar ritmo. Tá aí, O Cruzeiro está com 7 jogos seguidos, utilizando o que o Tite tem de melhor à disposição. Só lembrando, o Arroio no jogo contra o Curitiba, ele foi poupado como o Valor sempre fala. Ele não poderia pisar no gramado para ficar 5 minutinhos. Ele foi retirado da lista. Que ele estava com desconforto, e nem no banco ele ficou. Aí agora, na lista dos jogadores que estão indo para Pouso Alegre, tá fora o Arroio com dores no joelho, e o Caio Jorge com desgaste. É o 7º jogo seguido. Sétimo. Se eles pisassem em campo agora e tem o jogo contra o Corinthians, eles iam emplacar 9 jogos seguidos. Então, quando a gente fala que, gente, tem que segurar e é importante segurar. Não, tem que levar todo mundo contra o Pouso Alegre, tem que jogar geral, tem que colocar toda a força máxima. Não, o Cruzeiro, o Tite pode muito bem trabalhar essa equipe para o jogo contra o Pouso Alegre, tirando algumas peças ainda, e o Cruzeiro sendo totalmente suficiente para vencer o Pouso Alegre. O Cruzeiro... Peraí, Breno, só para eu fechar. Vamos deixar. Para mim, é uma resposta clara sobre a parte física quando o preparador físico vai a público
falar a respeito das questões físicas desse início de temporada. É o Cruzeiro demonstrando e o Tite demonstrando claramente que a questão física está gritando nesse momento. E aí o torcedor quer que emplaque jogos atrás de jogos. Gente, o calendário desse ano é diferente. Se não cuidar dos atletas, vai estourar antes de começar a Libertadores. Escreve. Eltinho, eu tô com você nessa. Pra mim o Cruzeiro tinha que poupar pensando nesse jogo. De verdade, eu já tinha falado isso contigo lá na rádio. Falei que eu pouparia, que eu acho que tinha que poupar de fato. Porque tem o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, que é importantíssimo. O Cruzeiro precisa vencer. Eu queria perguntar um negócio pro Everton. O que você faria? Ué, sem o Arroio e sem o Cajota, ótimo para quem tá treinando, voando nos treinos. E quem tá voando nos treinos? BR-20. Tá rindo por quê, rapaz? Porque eu gosto de uma discussão que teve aqui no programa essa semana. Ué, mas o que eu posso fazer? A carinha dele. Não, Agora, ele vai ter a chance de provar dentro de campo. Inclusive, vai fazer um dos gols, desculpa. Você acha que na hora que ele for fazer o gol, ele vai assim pra câmera com um coraçãozinho e falar assim, Elton, pra você acha que ele vai? Cara, ou ele vai fazer um aviãozinho assim, ó, falando que ele tá voando? Não. Ele vai correndo, daqui a pouco ele vai ser a cara do Elton. Como é que ele vai fazer? É o time! HG. Agora perguntando uma coisa pra você, que não é um cara rancoroso, que não é um cara no coração tranquilo. Já é zero escorpiano, né? Escorpiano. Não sei como é que fala. É escorpiano. É escorpiano mesmo? Não. Ele falou outra palavra. Porque é escorpiense? É escorpião. Você que é escorpião. Pra entender aqui. Bruno Rodrigues entra. 2 gols do Bruno Rodrigues. O que você vai fazer na segunda com um amigo nosso? Eu chego pelado aqui, desfilo, só pro Elton não vai. Carinha dele. Dá um zoom aí, por favor. Não, se liga nele. De verdade, eu não tô entendendo isso. A gente tá brincando com isso. Não, mas não tô entendendo mesmo. É o time! Ok. 2-0, 2 do Bruno Rodrigues. Cara, vem cá. E com a ausência, pra você ver o poder que o Cruzeiro tem, a capacidade que o Cruzeiro tem pra jogar diante do Pouso Alegre. O Cruzeiro pode se dar ao luxo, e eu estou ironizando, viu, gente? Se dar ao luxo de não ter 2 peças importantes, como é o caso do Arroio e do Caio Jorge, e manter ainda a qualidade ofensiva. E o Cruzeiro pode sim voltar de lá com um resultado super positivo, como seria um 2-0. Eu tô contigo nessa. É por esse motivo que antes da contratação do Bruno, eu já falava aqui, gente, o Cruzeiro pode sim levar para Pouso Alegre um time que não seja o principal. Eu falei semi-alternativo, né, Thiagão? Um semi-alternativo que tem totais condições de ganhar do Pouso Alegre. Eu ainda pouparia mais jogadores. E aí o problema, eu não queria que acontecesse com o Cruzeiro, do Cruzeiro dar essa notícia de o Arroio está sentindo dores no joelho e o Caio Jorge está com desgaste. Eu queria que simplesmente falasse assim, ó, não vamos levar o time principal. Peraí. Deixa eu entrar nisso aqui só um pouquinho. Eu não queria que isso acontecesse, sabe? Eu não queria. Eu acho que eu vi um campeonato diferente. Porque assim, do jeito que o Elton tá falando, parece que o Cruzeiro goleou o Betim, que o Cruzeiro goleou o Pouso Alegre. Tudo bem. Mas o Cruzeiro não fez um bom jogo até hoje. Deixa eu acabar de falar. O Cruzeiro não fez um bom jogo até hoje. O Cruzeiro, mesmo com o time titular, teve dificuldade para vencer. Agora, tá querendo me dizer que não. O Cruzeiro pode se dar ao luxo para poder ir lá e vai fazer uma grande partida sem esse jogador. Tem total capacidade. Não, pode até ter. Mas até agora não mostrou no campeonato. E agora nós estamos numa fase decisiva. Eu duvido que se o... Lembra a frase do Ronaldinho? Quando tá valendo, tá valendo. Eu duvido que se tivesse chegado pro Caio... Você duvida da capacidade do elenco do Cruzeiro? Olha pra câmera e fala o que você tá falando. Eu já falei várias vezes que você duvida da capacidade do elenco do Cruzeiro. Você acha o time do Cruzeiro limitado, é isso? Thiago, o elenco do Cruzeiro pra você é limitado? Eu não vou gritar. Não, eu tô querendo saber, porque o que você tá falando é isso. Não tô falando. Você estava gritando e você agora... Eu vou estragar a sua festa hoje, porque hoje eu não quero gritar. Você é resultadista? Eu sou, e eu quero dizer o seguinte... Não, eu só acho que o Cruzeiro vai passar... Se o Cruzeiro for campeão mineiro, quem vai lamentar que jogou mal 3 partidas? Deixa eu falar um negócio. Eu acho que o Cruzeiro não vai ter vida fácil contra o Pouso Alegre. E eu acho que vai fazer falta Caio Jorge e tudo. E eu acho que, se ele tivesse condição de jogo, eu duvido que o Tite ia virar e falar assim, olha...
pelo meu planejamento aqui, mesmo ele tendo condição, eu vou deixar ele descansar. Não faria. Levaria o time completo. Porque tem que haver um respeito pelo futebol que é apresentar pelo Cruzeiro no campeonato. O Cruzeiro não jogou nada ainda, gente. Pode fazer uma grande partida amanhã? Pode, claro que pode. Mas vai ter dificuldade. Você acha que sem o Caio Jorge e sem o Arroio o time não vai ter dificuldade ofensiva? Claro que não. Claro que vai ter. Não vai, Breno. Então tá bom. Por que você tem certeza que não vai ter? Porque o Bruno Qual jogo que demonstrou? Qual jogo que demonstrou? BR-20 vai estar Aí você vai me deixar... Não, peraí. Aí eu vou ter que decidir se eu tô a favor de você que fala que ele tá voando os treinos, ou se eu tô a favor do nosso Elton que fala que isso não pode ser verdade. Doutor Elton. Aí você me deixa numa situação difícil. Eu não quero definir por nenhum dos dois lados. Você tem que entender definitivamente que eu preciso ser o causador da cisânia. Se for para todo mundo concordar com todo mundo aqui e eu ficar apoiando tudo que vocês falam, aí... E se ele não jogar nada? Mas você tá ele vai ficar grandão ele vai chegar pra segunda-feira e vai chegar grandão. O senhor está duvidando da capacidade do elenco do Cruzeiro. Pra mim é o que você disse aqui agora. Cara, eu acho que o Cruzeiro tem plenas condições, mas não mostrou ainda. O Bruno Rodrigues tá no bid, falamos dele aqui agora, tá no bid, né? E tá rindo de quê? Tossi. Ah, você tossiu? Foi, desculpa. Você acha que ele vai ser titular? Ué, com essas duas baixas, né, a possibilidade dele ser o titular da equipe do Cruzeiro no jogo de amanhã, ela aumenta de forma considerável. O André tá aqui assim, pergunta pra ele se estivesse treinando mal se seria titular. Ô, André, para com essa provocação. Foi um momento de infelicidade dele, o pescocinho dele tá vermelho ali, mas é mais por causa do Galante. Mas teria alguma outra opção? Tô pensando aqui para atacante? Tem. Quem que seria? O Cruzeiro conseguiu recuperar o Neiser, Vídea Real, e o Kaique Kenji. O Kaique Kenji é surpreendente, né? A gente viu aquela imagem dele lá no jogo contra o Mirassol, acho que ontem se completaram 8 dias, isso mesmo, e ele está recuperado, então está como opção. Eu fico curioso para saber, será que o Bruno até falou ontem na sua apresentação que já havia conversado com o Tite, da maneira que seria utilizado. Será que ele pode ir como comandante no ataque, no lugar do Caio Jorge? Ritmo, ele tem mais que o Neiser, que ele vinha treinando normalmente com o Palmeiras, jogou no dia 4 de fevereiro, depois ele fica no banco de reservas contra o Internacional, não entra, e daí ele não é utilizado mais até relacionado no Palmeiras, por conta que ele já estava em negociação com o Cruzeiro. Não sei se seria uma possibilidade, viu, HG? De repente o Wanderson voltando para ser titular, com o Bruno Rodrigues sendo o comandante de ataque, ou o Bruno iniciando pelo lado esquerdo com o Neiser, só que o Neiser tem menos ritmo. Eu acho que hoje eu imaginaria, quem sabe, o Wanderson no lugar do Arroio, e o Bruno Rodrigues, talvez por ser mais experiente que o Neiser, e ele está com mais ritmo nesse início de temporada do que o Neiser. Eu não ficaria surpreso, não é o lugar de preferência do Bruno Rodrigues, pelo menos de quando ele passou no Cruzeiro pela última vez. O lugar que eu acho que ele mais rende é pelo lado esquerdo, mas a necessidade e a experiência também do Bruno pode fazer com que ele seja utilizado no comando de ataque. Eu gostaria de vê-lo como falso 9. E olha que, cara, eu falei com o Valu, que vocês talvez não lembrem, mas quando o Bruno Rodrigues estava aqui, eu falava que o craque do time não podia ser o Bruno Rodrigues. Porque eu pensava isso de fato. Você não pode ter um time que o craque do seu time seja o Bruno Rodrigues. Agora, tem um elenco em que o Bruno Rodrigues é uma das peças de reposição, é um dos reservas, eu acho interessante. Porque, pelo que ele apresentou, e a última vez que eu o vi jogando com frequência foi aqui no Cruzeiro, de fato, ele é um jogador interessante, pensando naquilo que ele apresentou há 2, 3 anos. Então, nesse time do Cruzeiro, para mim, cara, eu tentaria colocá-lo como um falso 9. Sem o Caio Jorge, para mim ele pode ser esse falso 9 do time amanhã. E diferentemente do Breno, eu acredito que o Cruzeiro tem um elenco forte o suficiente para vencer o Pouso Alegre na semifinal do Campeonato Mineiro. Diferente de mim, você não quer ser sincero e falar a verdade. Eu tô sendo sincero. Porque você está mentindo, eu não falei nada disso. Você disse isso, você acha que eu falei que o Cruzeiro não vive um grande momento, o Cruzeiro não fez nenhuma grande partida esse ano, tá duvidando e eu não estou entendendo aonde vocês estão com tanto otimismo que do dia para a noite, amanhã, com todo o desgaste físico que vocês estão falando que o Cruzeiro tem, que vai ser tão tranquilo assim e que não vai sentir falta desses jogadores importantes.
É o Pouso então Alegre. você está menosprezando o Pouso Alegre. Eu estou menosprezando o Pouso Alegre em detrimento do Cruzeiro. Eu acho que se vai fazer no calor que lá faz, realidade, com cara. o campo que lá faz e com o futebol que o Cruzeiro está jogando, eu não acredito que vai ser um jogo fácil. O Cruzeiro pode fazer de transformar fácil se o Matheus jogar bem pra caramba, se o Gerson jogar bem pra caramba, ok. Mas até o momento, esses jogadores estão irregulares por uma questão, e quero lembrar outra coisa. Há uma semana atrás, você está falando que o Cruzeiro foi o primeiro colocado, há uma semana atrás o Cruzeiro estava podendo não classificar. Está engasopando. Mas ele foi o primeiro colocado. Ok. Ele então, mas não quer dizer que ele jogou um grande futebol. Então eu não quero iludir nenhum torcedor nem do Atlético do Cruzeiro, que o Atlético por ter feito 7 também não jogou um grande futebol. Tite e seus pares, atenção, ganha o jogo lá, filho. É isso. Se quiser jogar mal, tá liberado, que eu estou liberando. Joga mal e ganha, prepara o Cajota. E se empatar? Prepara o Arroio, calma e se aí. empatar? Prepara o Arroio e o Cajota, porque quarta-feira o pau vai cantar. Porque o Corinthians é o seguinte, a capacidade do Corinthians de tomar pancada está me surpreendendo. Tomar pancada que eu estou dizendo assim, o adversário vai, então o Corinthians vai lá, faz 1-0, ganha o jogo. Aí o Flamengo ataca, da Corinthians vai lá, faz 1-0. Ataca, da Corinthians vai lá, faz 2. Então, assim, está me surpreendendo o trabalho do Dorival, sabe? Então, vamos preparar para quarta-feira, para dar uma respirada. Vai ganhar do Corinthians, tá? Vai ganhar do Corinthians, vai 2-1. É tetra brasileiro, ex-Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.